Vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo 27. Gênesis, capítulo 27. Versículos 18 até o verso 24. Vamos ler o texto? Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? E respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. E disse Isaque a seu filho: como é que a pudeste achar tão depressa, meu filho? E ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui para que te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. E Jacó foi saindo da presença do pai. Antes que Jacó transpusesse a saída do quarto, antes que Jacó saísse, o pai, então, Isaque, lhe pergunta: és meu filho Esaú mesmo? E ele para, e mesmo sem se virar, diz-te o pai: eu sou. Eu sou. A gente olha para essa cena e dá um certo sentimento de indignação. Usurpar de um homem cego, seu pai, abusar da confiança, parece algo extremamente sórdido, e de fato é sórdido, inescrupuloso. Alguma coisa que, se nós acompanhássemos de perto na família, entre familiares, entre pessoas próximas, repudiaríamos totalmente. Algo inadmissível. E nós encontramos isso numa história bíblica, com personagens épicos e personagens escolhidos, pessoas que foram chamadas para uma missão, e no transcurso de seu processo de vida se deixam tomar por sentimentos estranhos, sentimentos confusos, coisas que todos nós somos passíveis. E é muito importante que nós consigamos entender esse quadro que envolve essa família como algo que nos atinge de uma maneira ou de outra, nas devidas proporções, mas algo que mexe conosco, que fala a nós. Isaque, um rapaz que recebeu um conforto no momento crítico da sua vida. Ele havia perdido a sua mãe, e ele então lhe é trazido uma moça linda da sua parentela, da sua igreja, da sua crença, da sua fé, tudo que seus pais queriam, e ele cumpriu dentro do risco, do riscado. E ele amou Rebeca. Diz a Bíblia que ele amou Rebeca.
Quando ele a viu, ele ficou impressionado. E ele se casou por amor. E tudo indica que Rebeca também o amou. Mas Isaac cometeu um equívoco, tanto ele quanto sua esposa, na formação dos filhos. E aí é que entra o ponto nevrálgico para nós, queridos. A afinidade, a parceria de pai e mãe na formação dos filhos. A cumplicidade que filhos precisam ver nos seus pais. A necessidade de amadurecimento nesse processo, queridos, para que o inimigo não logre êxito no seu intuito de desandar os lares e provocar abismos nas relações dentro de casa. Isaac e Rebeca tiveram seus 2 filhos. Os 2 eram de uma mesma gravidez. No entanto, Esaú desenvolveu-se, dado o seu temperamento, para gostos evidentemente diferentes de seu irmão Jacó. E isso é um fator que tem que ser bem compreendido de uma maneira extremamente positiva, amadurecida e inteligente por parte dos pais. Há pais que começam a cometer os mesmos equívocos de Isaac e Rebeca, tendenciando para determinado filho em detrimento do outro, porque um realiza mais os gostos e a vontade de determinado pai em detrimento da mãe. Esse tipo de encaminhamento da vida tem que ser visto pelos pais como algo natural e importante, tem que ser valorizado na devida proporção para cada filho, sem que alguém comece a se sentir preterido pelo pai ou pela mãe por conta de habilidades que o irmão tenha e este não tenha, e começa a criar uma convulsão na mente dos filhos. Jacó era aquele filhinho da mamãe, caseiro, doméstico, gostava da vida doméstica, cuidar da louça, ajudar a mãe. Isso evidentemente enchia o coração da sua mãe. Já Esaú fazia aquele estilo atlético, halterofilista, pegador, namorador. E ele acabou sendo um filhinho do papai. O pai sentia orgulho daquele filho que era namorador. Filho namorador quer dizer que está longe de tender para qualquer coisa adversa, supostamente. Já o filho mais quieto, mais sossegado, o pai ficava olhando para o filho assim com uma tristeza, preocupado do filho surpreendendo aí com alguma novidade estranha, e aquilo perturbava o pai. Queridos, essas inquietações, elas têm transposto o tempo e têm povoado as mentes dos pais até hoje. E os conceitos de avaliação do perfil, do comportamento, das tendências de filhos continuam na mesma linha. Os pais não conseguem desenvolver um consenso, um equilíbrio, uma harmonia na hora de orientar filhos. E em alguns casos, cria-se até um cabo de guerra dentro de casa. O pai puxa de um lado, a mãe puxa de outro. E os filhos assistem aquilo estupefatos. E os pais não sabem o efeito traumático que isso provoca na mente de uma criança. Grandes perdas que temos tido no desenvolvimento dos nossos jovens que têm se encantado com as coisas do mundo são em decorrência dos desajustes domésticos.
dentro de casa. E pode ser que ao findar da minha pregação hoje, algum pai olhe e diga: tarde demais para mim, já errei tudo, não tem mais conserto. E eu quero dizer para você que haverá consertos. E para os pais que ainda são novatos no ofício, com filhos pequenos, cuidem. Deus vai corrigir qualquer situação, ainda que você tenha errado muito no processo evolutivo de sua família. Isaac chama o seu filho mais velho e diz para ele: filho, vai lá, busca uma caça, prepara um guisado para mim e eu vou te abençoar. Eu sinto que meus dias estão findando, eu quero te dar a bênção da primogenitura. A mãe ouviu isso de trás da porta e ela viu o filhão do papai saindo, aquele cara bonachão, bombado, com arco e flecha, gostava de caçar, gostava de aventuras, saiu para a caça. A mãe correu e chamou o filhão, estava cuidando da moça depois do almoço. Vem cá, meu filho. O Jacó veio correndo. Sim, mãe. Filhão, é o seguinte: você vai receber a bênção hoje. Que bênção? A bênção da primogenitura. Não, mãe, era para o meu irmão. Mas é você que vai receber. Ou eu não me chamo Rebeca. Porque a mãe bonachão é assim, entendeu? Ela bota uma coisa na cabeça e ela firma naquilo ali. Isso não é demérito. Não fosse por um detalhe. Há o sentimento de usurpação, atropelando valores nobres, atropelando conceitos importantes que ninguém pode perder, em detrimento do sonho que alimente, do projeto de vida para o seu filho, do anseio de ver o seu filho feliz. Não pode atropelar valores morais, valores espirituais. Nenhuma mãe, nenhum pai tem direito de fazer isso. Rebeca o fez. E essa postura, queridos, tem que ser revista. Uma professora da Universidade de Yale, Estados Unidos, ela, de origem chinesa, criou seus filhinhos no estilo tigresa, da mesma formação que ela havia tido dos seus pais. Mas ela viu que a filha dela, Luísa, estava reagindo contra a sua ditadura. E numa crise que as duas viveram, uma filha de 13 anos, numa crise que as duas viveram, quando a filha reagiu duramente a uma imposição da mãe, ela então parou para rever os seus conselhos. E ela escreveu um livro chamado O Grito da Mãe Tigre. E nesse livro, que tem causado um rebuliço nos Estados Unidos, ela mostra que nenhuma mãe tem que ser tigre todo o tempo, que ela tem que ser uma mãe tigre e panda. Ela usa essa expressão, panda. Tem que usar de rigidez, mas de brandura. E o ponto de equilíbrio entre uma coisa e outra é que está a arte que a mulher adventista, a mãe adventista precisa ter, a mulher espiritual precisa ter, e tem que buscar isso em oração. Lendo a biografia de John Wesley, é mencionada ali a mãe dele, Susana Wesley, que todos os dias sumia da cozinha ao meio-dia e só era encontrada escondida no seu quarto em oração pelos seus filhos. E todos os seus filhos se tornaram servos importantes na obra de Deus. Mãe consagrada de oração, ela não pode se deixar levar por suas frustrações.
foi feliz na sua escolha, ela então começa a projetar aquilo que seria o marido ideal para a sua filha. Se porventura, para o seu filho ou para a sua filha, se porventura não foi feliz no aspecto material, ela vai mirar alguém que possa corresponder para a filha no conforto material. E geralmente as coisas, os valores giram em torno de vaidades, de coisas materiais. E aí quer vislumbrar para a filha um rapaz que tenha muito caráter e que de preferência também tenha muita personalidade. E aí ficam, as mães acabam trabalhando, conspirando contra a realização do bem-estar dos filhos, porque projetam suas frustrações, suas ansiedades e suas angústias sobre os filhos, mães e pais. Portanto, é preciso que haja muito equilíbrio nesse procedimento. Rebeca chama o filho e diz para ele: você vai se apresentar e receber a bênção. Mas mãe, eu não sei caçar, não se preocupe, vá lá e busca 2 cabritos que eu vou prepará-los. E o rapaz foi lá e buscou os cabritos. A mãe pegou os cabritos e colocou no forno elétrico. Eu acho que elétrico é mais rápido do que micro-ondas, ou não? Elétrico é mais rápido, não é? O que o senhor acha? Tem forno elétrico em casa? Qual é o mais rápido? Ninguém sabe dizer? Ninguém tem forno em casa. Ninguém prepara o cabrito no micro-ondas. Mas foi no elétrico que ela pôs. Vocês estão muito... Ela colocou no forno e tratou de preparar rapidamente e o filho foi: mas mãe, meu irmão fala grosso. Eu não tenho uma voz grossa, você vai dar uma encostada lá. Vai chegar lá e engrossa essa voz. E o meu braço que é liso? Não, pega a pele do cabrito e coloca no braço e vai lá e vai dar certo. E o filho foi. Queridos, os filhos eles têm um processo evolutivo, todo ser humano tem. E as heranças, elas são diversas. Há coisas que minhas filhas vão herdar de mim que são fora da minha possibilidade de administrar. Essas coisas, queridos, eu não serei culpado delas. Mas aquelas que eu interferi diretamente, que eu não administrei, gênero, temperamento, comportamento, moralidade, valores, conceitos, isso aí é imperdoável. Eu tenho que me administrar. Um provérbio chinês diz assim: controle o seu pensamento quando você estiver só, controle a sua língua quando você estiver em público, e controle o seu gênio quando você estiver em casa. Pais despóticos, imperativos, geram filhos invariavelmente com problemas emocionais. O filho se apresenta ao pai e começa um rosário de mentiras. Uma mentira leva a outra, e uma situação só se desgringolando, só piorando. Pai, quem és tu, meu filho? Sou eu. Os especialistas da área de comportamento dizem que isso se chama psicologia fantástica. Alguém querendo ser aquilo que não é. Isso não é coisa nova. Isso é coisa desde que o pecado entrou. Aliás, o pecado entrou com a psicologia fantástica. Quando Satanás, lá em Gênesis capítulo 3, verso 5, instigou no coração de Eva o sentimento para que ela fosse algo que ela não era e não deveria ser, para que ela tivesse algo que não estava para nenhum ser humano ter, mas ela quis. E foi um gancho que Satanás utilizou
para levar à queda uma pessoa perfeita. Agora pensa o que há de ser de mim e de você, falhos, limitados como nós somos. Eva, com uma super inteligência, caiu no engodo satânico de alimentar no seu coração uma psicologia fantástica. Você e eu, queridos, temos que ter isso muito claro na mente, porque do contrário seremos presas fáceis nas armadilhas do inimigo. Você será como Deus, porque Deus não quer que você pense como Ele, tenha a mente dele. E Eva creu, porque ela alimentou um instante, tempo suficiente para contrariar a orientação de Deus. Eu sou Esaú. O anseio de ser algo, de ser alguém, de ter algo que esteja fora da sua possibilidade, é algo satânico, queridos. O diabo inculca isso, porque ele sabe que nós entramos em devaneio. Nossa vida começa a ulular em torno de coisas que não nos levarão a nada, a lugar algum, e começamos a virar marionetes nas mãos do inimigo. E vivemos uma vida conveniente. Não conseguimos chegar ao ápice, não conseguimos chegar ao clímax espiritual, não conseguimos ter maturidade, equilíbrio, harmonia, não conseguimos ter uma vida crescente, desenvolvendo as coisas numa ordem crescente. Ficamos sempre oscilando, entrando em profundas depressões, em angústias, porque nos falta o domínio da situação. Nos falta uma afinidade com Deus, com o Espírito Santo, que nos dê segurança do que estamos fazendo, o que pretendemos, o que necessitamos. O diabo está sempre colocando no coração da gente necessidades que na verdade não deveriam fazer parte da nossa vida, mas ele coloca, porque ele sabe que se nós gastarmos energia em torno de coisas desnecessárias, nós não conseguimos concentrar a energia em torno daquilo que é verdadeiramente necessário. E esse desperdício de energia, de mentalização, ele se dá sempre em torno de coisas fantasiosas. Ansiando coisas que não são para nós. Nos leva à desconfiança do plano de Deus. Nos leva ao desenvolvimento de uma pretensão, de uma vaidade, de uma arrogância espiritual. Como é que você conseguiu trazer essa caça tão rapidamente? E então complementa de maneira extremamente herética. Ele responde como, queridos? O Senhor Deus a trouxe ao meu encontro. Quando o indivíduo entra num turbilhão de uma vida fantasiosa, ele perde o senso das coisas, perde o senso do ridículo, invoca Deus para uma mentira, para uma farsa. O Senhor Deus a trouxe ao meu encontro. Queridos, olha, o caráter ele tem um prazo de amadurecimento. Mas antes desse prazo de amadurecimento, ele tem um tempo de formação. E é tudo com verdade. Os pais se enganam muito com o desenvolvimento dos filhos, olham para aquela coisinha lindinha, pequenininha, aquela coisinha fofinha, tão dependente, ali dormindo no colo do pai, outro ali da mãe e tal, tão dependente, do que fica tratando aquilo como se fosse uma coisinha de porcelana. Meu amigo,
Essa é a coisinha mais linda do mundo. Ali, mamãe. Nessa idade aí, tão fofinho que é, dá vontade de comer, né, irmã? Depois que cresce, ele se arrepende. Porque ele não comeu essa peça. Minha filhinha Rebeca, que vocês viram ali, ela era pequenininha. E nós trabalhávamos numa região muito quente. Estamos em outra região quente agora, mas em Tocantins era muito quente. E depois do almoço nós nos recolhemos no nosso quarto, descansar um pouco depois de um sábado de manhã, para as atividades da tarde, e nos deitamos ali no quarto. Ambiente refrigerado, todo mundo relaxadinho. E eu aqui, de repente, a minha filha ficou em pé perto da mãe, e ela deitando com a mãe deitada, ela deu um tapa no rosto dela. Eu ouvi. Eu disse: meu bem, se você não corrigir agora, ela vai tomar isso como sendo algo normal, vai começar a dar tapas nos rostos de todas as pessoas. Minha esposa sentou-se na cama, pegou a mãozinha dela e deu um tapinha nas mãos dela, a mãozinha dela, e disse: nunca mais faça isso, nunca mais faça isso. Ela chorou, 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 nunca mais faça isso. E quando foi que essa menina cresceu, dando tapa no rosto de alguém? Nunca mais. Nós às vezes subestimamos nossos bebês. Essa mesma Rebeca pequenininha, a sala tinha 2 ambientes, eu estou aqui ao telefone atendendo alguém, andando na sala, e ela na sala comigo. E ela usava uma mamadeirazinha de água de coco, e ela está ali tomando água de coco, brincando com o tamboretezinho que ela tinha, de plástico, e ela andando ali com o tamboretezinho, e em dado momento eu a vejo derramando água de coco no tamborete. Eu olhei e disse: não pode, não pode. E ela parou. E eu continuei atendendo a pessoa ao telefone. Em dado momento que eu olho na sala, cadê a menina? Cadê a menina que eu ando? Vou atrás do sofá, está ela atrás do sofá. Escondida. As tendências malévolas são do ventre. O salmista diz, no Salmo 51, minha mãe me concebeu em pecado. A evolução é pecaminosa. Basta ver de onde vieram os nossos filhos. Lembra da sua história? Você sabe. O cheiro do pecado é algo que não tem como você administrar. Você tem que cuidar do ambiente em que a pessoa viva, do ambiente em que a pessoa cresça e se desenvolva. Essa é a responsabilidade grande dos pais. Orar, conviver, se relacionar, inspirar. É isso que vai determinar para os filhos escolhas lá na frente. E se porventura fizerem escolhas erradas, equivocadas, e forem infelizes numa situação ou outra, que não tenha sido com a cumplicidade dos pais, que tenha sido com o alerta, com a clareza que os pais têm dado. Mas o filho chega numa certa fase em que você não tem mais ascendência para definir o rumo ou suas escolhas. Você tem que entender esse corte, esse rompimento umbilical. Mas até lá, querido, a responsabilidade é estritamente sua. Ela cresce com você, ela evolui com você. E a mentira, queridos, é uma tendência diabólica que nós trazemos conosco. Somos tentados a alimentar a mentira na nossa vida. E isso às vezes surgindo, acontecendo fortuitamente aqui e acolá, é uma situação típica de seres humanos pecadores. Mas quando se torna um traço do caráter, um traço da personalidade, e o indivíduo passa a mentir de maneira quanto mais, aí é um problema grave. É um problema grave. E cuidado, porque todo processo de desvio não começa na rua, começa em casa. Quando você trata com só menos importância aquilo que o filhinho lindo da mamãe, ou a filhinha linda do papai faça em casa,
você está dando oportunidade para que aquele hábitozinho singelo se torne um desvio grave de caráter. Minha mãe e meu pai era carpinteiro e minha mãe era operária de uma fábrica de tecidos. Gente muito simples. E eles criaram 7 filhos. Um dia minha mãe chegou em casa e ela pendurou a bolsa dela no cabide do ponto da casa. Todo dia ela chegava no trabalho e pendurava a bolsa dela no cabide. Um dia ela sentiu falta de algum dinheiro na bolsa. E ela se virou para os filhos e perguntou: Guido, mais velho, foi você que mexeu na minha bolsa e tirou o dinheiro? E ele respondeu: não, mãe, não fui eu. Décio, foi você, Décio? Não, eu não. Beto? Também não. Paulo? Não, mãe. Silvana? Não, mãe. Adriana, foi você? Não, mãe. Silvio, foi você? Não, mãe. Então não foi ninguém. Mas a velhinha era perspicaz, capciosa, mineira de navio. Ela então guardava consigo a ideia de que o criminoso sempre volta a ser um crime. E ela chegava todo dia do trabalho e colocava a bolsa lá. Dali para frente era um olho no padre e outro na missa. E garota. Um dia ela flagrou o criminoso. Quando ela chegou e pegou com a e viu com a mão no botija. E ela olhou e disse: você então, senhor, viu? E eu disse para ela: mãe? Não, mãe. Mãe, é o seguinte, mãe. Mãe, minha cara, meu filho, eu tinha uns 10 anos de idade. E ela disse: minha cara, meu filho. Eu disse: mãe, sabe o que é, mãe? Eu lavo o banheiro, mãe. Eu faço isso, faço aquilo, mãe. E ela disse assim: não, vem cá. Tudo que seu pai e eu colocamos. E ela foi fazendo assim, com um carro de passar roupa. Daqueles que eram enchufados no ferro e ligados na tomada. Lembra desses carros? Soltos no ferro? O troço traumatizante de uns 50 metros aqui. Estava a tortura que foi ela dobrar aqui na minha frente. E ela dizia assim: meu filho, mãe, meu filho, minha cara, eu vou te dar uma surra. Mas mãe, eu vou te dar uma surra. E ela foi dobrando aquilo. E o troço ficou grosso na mão dela. Ela disse assim: meu filho, eu vou te dar uma surra porque eu não quero que amanhã ou depois a polícia esteja batendo no filho meu. Mas mãe, filho, quem rouba uma agulha, rouba uma casa. Tudo que seu pai e eu colocamos em casa é para vocês. Não precisa roubar. Basta pedir. Se for possível, vai receber. Se não, aguarde. Mas nunca faça isso. Mãe, eu prometo. Tudo bem, mas vai levar a sua seguida. E ela me deu uma vez. Os especialistas aí, eles não recomendam de maneira nenhuma que se utilize esse expediente. Mas a Bíblia recomenda que você use a vara. O filho precisa compreender certas coisas e às vezes a repreensão mais drástica é necessária. Eu diria para vocês que não fosse aquela correção da minha mãe em tempo hábil, talvez não fosse eu hoje um pastor pregando para vocês. Não fosse eu um missionário na obra do Senhor. Poderia vir a ser um criminoso, um bandido, um chefe de quadrilha. Poderia já ter morrido ou estar preso. Eu quero dizer para vocês que muitos filhos se desandam na vida por falta de uma atitude, de um posicionamento.
Alguns excedem, mas o maior crime é o da omissão e não do excesso. Eu não conheço nenhum filho que tenha desandado na vida por ter sido excessivamente bem cuidado, bem corrigido, mas eu conheço inúmeros que se desandaram porque contaram com a omissão, com a indiferença. Ora um pai queria corrigir, o outro já não deixava. A dicotomia entre pai e mãe, esse dilema, essa desautorização que um faz ao outro, gera no filho um sentimento de domínio de situação. Ele sabe a quem recorrer, a quem não irá corrigi-lo, quem irá acoroçoá-lo. E isso gera um transtorno gravíssimo, amigo. Nenhum pai pode desautorizar a mãe diante do filho. Nenhuma mãe pode desautorizar o pai. Você pode discordar, pode divergir, mas chame a parte e diga: olha, não é assim que eu entendo, nós deveríamos fazer assim. Mas nunca na frente do filho. Nunca na frente do filho. Sempre endosse com o filho, porque senão você corre o risco de criar um indivíduo tendenciosamente falso, mentiroso e enganador. Jacó é um Jacózinho da vida, enganador. A minha filha chegou em mim e disse assim: pai, eu posso fazer tal coisa? Eu disse: pode, filha. E ela foi fazer. De repente a mãe chegou em mim, no meu escritório, e disse: olha, meu bem, por que você deixou que ela fosse fazer? Eu havia dito que não. Rebeca, faz favor. Ela voltou. Eu olhei para ela e disse: minha filha, sua mãe havia me dito para não fazer? É. E por que é que você veio a mim? Você me enganou. Você me colocou em conflito com a sua mãe. Eu quero acreditar que você fez isso involuntariamente, mas nunca mais me façam isso. Quando sua mãe disser não, não busque de mim um sim. Quando eu disser não, não busque da sua mãe um sim. Não coloque mãe contra pai, pai contra mãe. Filhos às vezes fazem isso involuntariamente, outras vezes não. Às vezes fazem de maneira maquiavélica. Não se iludam, não se iludam. Cuidado para que os anjinhos que nós criamos nunca se tornem diabinhos. É preciso que nós cuidemos com isso. Eu tenho me deparado com muitos pais lamentando a sorte dos filhos, porque deixaram que os filhos evoluíssem assim. Fui fazer uma visita pastoral com uma família. A mãe era adventista, o pai não era adventista. Uma família simples, numa área do distrito que eu trabalhava no Tocantins. Quando o pai, um vaqueiro, um homem simples, chegou-se a mim e disse: ele não era adventista, ele disse: pastor, eu queria a sua ajuda. Pois não, meu filho. Eu queria que o senhor me ajudasse com o meu filho. Meu filho não fala comigo. Não fala com você? Não. Por quê? Porque eu o proibi de chegar tarde da rua em casa. Eu o proibi. Numa noite ele chegou 3 horas da manhã, ele tem 16 anos. Ele está em casa? Está. Traga o rapaz. Trouxeram o rapaz. Um rapaz, 16 anos. Olhei para ele e disse assim: você não fala com seu pai? Eu, E por que você não fala com seu pai? Eu vou te dizer por que você não fala com seu pai. Você não fala com ele porque ele te ama. Você queria que ele não te amasse, mas ele te ama. Ele quer te proteger. E você não entende isso. Você acha que os seus amiguinhos da rua é que são melhores do que seu pai. Pois eu vou te dizer uma coisa: você gosta da sua caminha arrumadinha, da comidinha quente, do cuidado do lar? Pois valorize isso.
Não pense que você terá isso lá fora, com seus amigos, com seus colegas de farda. Você não terá. Agora, se você prefere ficar lá fora e sair da tutela dos seus pais, arrume sua mochila e vai embora. Arrisquei. Vai que ele arruma. Aí o moleque ficou assim, vestindo, dá um abraço para o seu pai. Dá um abraço para o seu pai. Ele tapou nas costas dele. Foi lá e abraçou o pai. Beija seu pai. Beijou o pai. Pede perdão para o seu pai. Perdão, pai. Os dois se abraçaram. Queridos, nós precisamos ter filhos que deem alegria aos pais. E para que nossos filhos deem alegria a nós pais, às vezes nós temos que tirar umas lágrimas deles. Infelizmente. É uma ordem natural. Se você quiser educar seus filhos de uma maneira tal que eles deem alegria, não esqueça do título do livro da Elisu. O grito da mãe tigre, seja tigre, mas seja panda. De carinho. Nós tínhamos um professor no colégio chamado Carlos Camarena, e ele contou um episódio de um homem que era muito ocupado, trabalhava muito dedicado nas empresas, palestrante, e era um homem solicitado. E o filho dele, garoto, um dia disse para o pai: pai, arruma o pneu da minha bicicleta, pai. O pneu furou. Não tenho tempo, filho. Eu tenho uma palestra agora para fazer, não tenho tempo. E o garoto estava com a bicicletinha parado aqui. E ele saiu com o carro e disse: filho, eu não tenho tempo. Outra hora eu arrumo para você. E ele saiu com o carro dele. E o garoto ficou lá atrás, com a bicicletinha aqui parada, olhando para o pai indo embora. E ele vendo o garoto pelo retrovisor. E o garotinho triste, e aquele pai ficou olhando para aquela cena. Ele não resistiu, deu meia volta com o seu carro, tirou o paletó, arregaçou a manga da camisa e disse: filhão, vamos arrumar o pneu da bicicleta. E o garoto saiu vibrando com muita alegria, e ele tomou aquele tempo, ajeitou o pneu. O garoto ficou feliz andando, e quando ele se despediu do filho e foi embora, ele olhava pelo retrovisor e via o garoto vibrando com o seu pai. Se nós não conseguirmos concatenar nosso tempo, nossa forma de vida, nosso estilo, de tal maneira que nós consigamos dar a atenção que o filho necessite, não aquela que a gente acha que deva dar, mas aquela que ele necessite. O pastor, no seu escritório, sentado trabalhando, de repente a filha entra, abre a porta, fecha a porta e se encosta-se na parede do canto. E o pastor, trabalhando aqui no seu computador, percebe a presença da filha ali pela visão lateral, continua ali bulinando o seu trabalho. Aí ele concentra-se na filha e diz: o que foi, filho? Nada, pai. Não, mas algum problema? Não, nenhum. Sim, mas o que você quer? Nada. Ele parou, virou para ela: não, você quer alguma coisa? O que você quer? Eu só quero ficar um pouco com o Senhor. Só quero ficar um pouco com o Senhor. Suprir necessidades emocionais. Esse é o trabalho do pastor com a igreja. Esse é o trabalho do pai com o filho, com a filha, a mãe com o filho. Lembrando, queridos, que a presença do pai para a filha é fundamental. Porque o referencial que a filha tem de homem é o pai. O primeiro marido que a filha imagina, o marido que ela sonha, o primeiro é o próprio pai. Que ela vislumbra com o perfil do pai. O rapaz, ele vislumbra uma esposa como sua mãe. Eu, quando namorava, eu sempre levava minha namorada para minha mãe conhecer. Se ela olhasse e dissesse assim: meu filho, essa não é legal. Eu dizia: bom, mãe,
durava 15 dias. Seja logo pai de uma grande nação, mas tenha um planejamento financeiro. Planejamento financeiro, isso é fundamental. Família não pode entrar em penúria. Tenha planejamento, tenha visão das coisas. Nunca despedir além daquilo que você recolhe. E tenha sempre um programa de reserva de pelo menos 20% daquilo que você ganha. Esteja em poupança, guardado, reservado. Ah, mas eu tenho tantas contas que eu não consigo, porque você já desorganizou-se para ter tantas contas. Não deveria ter. Se organize, não seja consumista. Tenha um programa estabelecido de renda, de gastos, de despesas. Planeje o dia de amanhã. Pode ser que as coisas não se deem do jeito que você planejou, mas se organize. Isso é fundamental para a felicidade do lar. E mantenha os seus filhos avisados e orientados sobre o estilo de vida que eles precisam ter. Isso faz com que a família evolua, amadureça e atenda o ciclo de maneira sadia. Filhos têm que ir para a vida, têm que ir para a vida conjugal, têm que constituir família. Isso é um processo natural, mas tem que sair de maneira salutar, equilibrada, harmoniosa. É a responsabilidade nossa como pais. Lembrando que nós não criamos filhos para nós exclusivamente. Nós os administramos porque eles são dádivas de Deus. E nós temos que fazê-lo com sabedoria, com o poder do Espírito Santo. É isso que precisamos fazer. Meu pai, ele era um homem muito severo na religião. E ele trouxe todos os filhos de uma maneira bem rigorosa. E o rigor do meu pai fez com que 6 dos filhos dele saíssem periféricos. E mudou a estratégia com um único. Ele andou mais com esse, conversou mais com ele, lia o Espírito de profecia. Certa vez ele lia para mim o Espírito de profecia. Eu sentado e ele recostado numa mesa, lendo para mim Vida e Ensinos. E ele disse para mim assim, primeiros escritos, e ele disse assim para mim: Silvio, pense numa coisa muito boa. E ele falava sobre o céu. E eu fechei os olhinhos e disse: pensei, pai. E ele disse: meu filho, no céu terá coisas muito melhores do que isso. Eu arregalei os olhos, olhei para ele: pai, melhor do que pudim. Ele disse assim: meu filho, bem melhor do que pudim. Meu pai andou comigo, me orientou, me abençoou. Essa parceria faz a diferença. Faz a diferença. Um dia meu pai me levava, ele sempre me levava aos domingos para visitar a feira municipal. E ele me levava porque havia uma coisa na feira municipal de que eu gostava muito. E o que era? Pudim. E ele então me levava, eu pequeno, garotinho, com 4 anos, eu estava sempre perguntando para ele: pai, amanhã, né, pai? Não, amanhã é quinta-feira ainda, meu filho. E eu estava sempre ansioso pelo domingo, até que o domingo chegava e ele me levava à feira. E ele sempre ia direto comigo, a banca de pudins. E eu chegava e ele já comprava um pudim, e a gente saía andando na feira, e eu comendo meu pudim, dava uma volta, voltava de novo lá, e eu outro pudim, e eu voltava para empapurrar o pudim. Quando foi um domingo, ele chegou comigo à feira, e eu olhei e vi a mulher da banca de pudins. E ele se distraiu aqui conversando com um amigo que ele se deparou, e eu larguei da mão dele, porque a gente ia sempre para lá, ele também queria lá, e eu já cheguei lá na banca de pudins e comecei a olhar aqueles pudins redondos, com um coco queimado em cima. Aquilo para mim era o máximo. E eu fiquei olhando, espiando ali os pudins, já escolhendo qual? O maior. Olhando, ligado. Quando então se aproxima de mim aqui, encosta em mim aqui, eu então seguro na mão e digo: pai, eu quero aquele que eu percebo não é meu pai. E eu olho em volta e não vejo meu pai. E as pessoas
envolve várias pessoas, que eu comecei a chorar, entrar em pânico, em desespero, chorando, e as pessoas ali tentando me consolar, quem é esse menino, e eu procurando meu pai, eu olhava para a banca de pudim, não queria mais saber de pudim, eu queria meu pai, e eu chorando em desespero, e as pessoas vinham ali me consolando, vinham mulheres, dizendo, mas que menino mais lindo, que olhos, que coisa mais fofa, e eu não queria saber do consolo de ninguém, eu queria meu pai. Num dado momento, chega aquele homem zarrão, abrindo o caminho pelas pessoas, com licença. E eu corro para ele, seguro nas pernas dele. E ele bate nas minhas costas de leve e diz: Silvio, fica tranquilo, papai está aqui. Papai está aqui. E eu fui me acalmando ali, segurando nas pernas dele. Olhava para a banca de pudim e voltava para cá. Não queria mais saber de nada. Eu queria saber do meu pai. Eu falo nessa noite de alguém que sente que errou, que falhou, reconhece que não tem tido a melhor postura, não tem alimentado os melhores valores, e sente que precisa de ajuda. Todo o conhecimento intelectual, cultural, religioso não tem sido suficiente. Não seria o caso de dizer: Senhor Jesus, me ajude. Eu preciso que o Senhor bata a mão nas minhas costas e me aconchegue. Eu preciso do teu socorro, da tua ajuda, para que eu possa salvar o meu lar, salvar a minha família, salvar o meu casamento, salvar os meus filhos. Os céus sem meus filhos, que será para mim, Senhor, me ajude. Os céus sem minha família, que será para mim? Sabe, queridos, aquilo que está ao seu alcance, faça, e aquilo que não está ao seu alcance, peça a Deus. Se já extrapolou a sua possibilidade, você não consegue corrigir, não consegue reajustar, não consegue refazer o caminho, é hora de colocar a vida nas mãos de Deus. Eu gostaria de orar nesta noite por algum pai ou alguma mãe e sente que precisa tremendamente da misericórdia de Deus, da ajuda de Deus, para poder avançar, para um dia apresentar os filhos diante do Senhor. Quem sabe resgatar algum filho, quem sabe harmonizar o lar. Ainda tenha cometido muitos erros no passado, mas Deus pode corrigir tudo isso pelo seu poder. Basta você confiar. Fala algum pai que nesta noite precisaria entregar os seus fardos de culpa, de falhas aqui à frente, para receber de Deus a ajuda, a misericórdia, o poder, para refazer algum caminho na formação da família. Fala alguma mãe que sinta necessidade de receber auxílio direto do céu para manter os seus filhos espiritualmente aos pés de Jesus. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui no altar, porque a Ana Luísa vai cantar mais uma vez, e ela vai cantar uma linda música, ela vai cantar uma melodia linda, e uma letra que vai falar ao nosso coração. Eu gostaria que você sentisse esse momento como sendo uma oportunidade para dizer: Deus, eu estou aqui, e eu preciso do teu socorro, da tua ajuda, porque eu não tenho como pai, eu não tenho como mãe outro sonho senão ter os meus filhos, minha família toda no reino do Senhor. Por isso, Deus vai fazer a sua obra. Todo fardo de culpa, de erro, de falha, tudo isso vai desaparecer. Deus vai renovar as suas forças, vai renovar o seu ânimo. Ele vai fazer a obra de capacitar você nessa arte extraordinária de ser pai, de ser mãe. Lembrando que Ele precisa fazer uma obra na harmonia do casal, que ambos falem a mesma língua, que um autorize o outro, um demonstre carinho e atenção ao outro. Se há algo que inspire filhos, é o tratamento do pai com a sua mãe, é o tratamento da sua mãe com o seu pai. Isso é altamente inspirador.
Nunca permita conflitos no lar através de você. Você só terá autoridade para repreender os desanos de um filho se você for equilibrado e harmonioso no seu lar. O papel do pai é trazer segurança para casa. O papel da mãe é florear no lar o amor e o carinho. Os dois, em conjunto, é que dão base e estrutura para que os filhos cresçam equilibrados emocional, psicológica e espiritualmente. Nesta noite, coloque sua vida diante do Senhor. Não se atenha meramente aos erros que você tem cometido. Deus os conhece. Apenas aceite o perdão de Deus e peça dele agora a sabedoria dos altos céus, para você ter atitudes, postura que inspirem seus filhos no seu Deus e Pai. Tu bem sabes da nossa realidade como pais, como mães. Tu bem sabes, ó Deus, que não há uma escola para essa arte. Somente aos teus pés nós podemos encontrar sabedoria para nos posicionarmos adequadamente, termos a sensibilidade no momento da rigidez, da disciplina, a proporção ideal, e também termos a disposição contínua para a amizade, para o companheirismo, para conquistar a confiança, a segurança de nossos filhos. Senhor, como seres humanos falhos que somos, não conseguimos abranger o tanto que nossos filhos necessitam. Por isso, bom Deus, estendas a tua mão agora e nos alcances como pais e mães, para que nós sejamos abençoados, instruídos, iluminados, tenhamos nossos fardos rompidos de nossos ombros, tenhamos o perdão de toda falta, toda limitação, e recebamos, Senhor, o suprimento espiritual, o poder do Espírito Santo, para que nós possamos ser pais que um dia possam apresentar os filhos diante do Senhor quando Jesus vier com poder e grande glória. Nos ajudes, bom Deus, tenha misericórdia de todos nós. Esta noite, Senhor, algum pai venha à plataforma, venha ao altar, trazendo consigo a tristeza de ter um filho apostatado, um filho que se encantou com as coisas do mundo e se desprendeu dos seus braços e da sua igreja. Ó Deus, que este pai seja confortado em seu coração, que esta mãe seja confortada, porque o teu braço poderoso há de alcançar esta moça ou este rapaz, onde estiver agora, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, os pais mais jovens, os pais já mais avançados, quem sabe já até avós. Conceda sabedoria a todos nós, meu Deus, a administração do temperamento, cuidados com o estresse, com as angústias, com a lida, com a correria dessa vida, para que valores eternos não sejam desapercebidos, para que tempo de qualidade com a família, com os filhos, não seja negligenciado. Por favor, Deus, nos dê direcionamento dos céus, sabedoria e discernimento, para que nós possamos doravante, ó Deus, sob o teu cuidado, sob o teu poder, possamos ter a postura adequada em nosso lar, ter a atitude ideal com o nosso cônjuge, inspirando os nossos filhos para um lar feliz, um pedaço do céu aqui na terra, que esteja sendo preparado para se instalar na nova terra, nas mansões celestiais que o Senhor reservou para cada família aqui presente. Nos ajudes, bom Deus, nos tomes em teus braços e em tuas mãos. Te louvamos por tuas muitas misericórdias, pelo privilégio de sentirmos a tua orientação por meio da tua palavra nesta noite.
pelas promessas que fizeste a Jacó em Padan-Aram, assegurando-lhe que mesmo em face do seu erro, das suas faces, das suas mentiras, das suas pseudologias, ainda assim tu o amavas, e tu tinhas planos especiais com ele e ia cumpri-los. Por favor, da mesma sorte, ó Deus, renoves as tuas promessas em nossas vidas, em nossos corações, independente dos erros que tenhamos cometido, que tu nos alcances agora, nos envolvas com o manto sagrado do Senhor Jesus e nos dê poder, em nome de Jesus nós suplicamos. Nos ajudes, Pai, nos colocamos aos teus pés, confiamos na tua promessa, confiamos no teu amor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meu Deus.